Rapaz, durante a madrugada de hoje, teve um ataque a tiros no bairro de Oitizeiro. Esse ataque deixou um homem morto e duas outras pessoas baleadas. Entre as vítimas feridas está uma mulher. Ela precisou ser socorrida e depois levada para o hospital de trauma aqui de João Pessoa. A gente conversa ao vivo de novo com David Martins. É ele quem vai trazer todos os detalhes dessa história para a gente. David, é com você. E essa mulher, Danilo, segundo a polícia, não tinha nada a ver com a história. Estava apenas no mesmo ambiente em que houve o ataque. Os alvos seriam dois homens. Um deles, inclusive, com tornozeleira eletrônica. E um que morreu no local. Esse que morreu no local, ele foi identificado. Franklin Tales. Ele tinha 32 anos. Estava todo mundo em um espetinho, um ambiente lá de bebida, quando por volta de 3h30, mais ou menos, da madrugada, criminosos chegaram lá e abriram fogo, meteram bala em quem estava no local. Aí houve uma correria grande. Esse homem e essa mulher que foram baleados escaparam, conseguiram fugir, mesmo feridos, foram levados para o hospital. Um foi em uma ambulância do SAMU e o outro foi num carro particular. Uma vítima foi numa ambulância do SAMU e a outra vítima foi num carro particular. E agora há pouco, segundo a minha produção, o Hospital de Trauma atualizou e disse que as duas pessoas já receberam alta. Esse que estava com a tornozeleira eletrônica, ele recebeu alta, só que ele vai voltar para o presídio, porque ele não poderia estar de madrugada em bar, não poderia estar ingerindo bebida alcoólica, ele era para estar em casa por causa da tornozeleira eletrônica. Então, ele saiu do hospital, foi conduzido até a delegacia e depois encaminhado para o presídio. Aí ele perde esse benefício da tornozeleira eletrônica, volta para o regime fechado. E essa mulher voltou para casa. Ela que não tinha relação nenhuma com esses dois homens, que segundo a polícia eram os dois alvos. E esse que morreu no local, a polícia está investigando agora para saber qual era a ficha dele. O que se já sabe é que ele tinha passagens pela polícia. Vamos ouvir a delegada Maria das Dores, que esteve no local. As vítimas do sexo masculino estavam juntas, bebendo próximo a um bar, quando 3 indivíduos se aproximaram e já foram efetuando disparos de arma de fogo em direção a eles. Uma moça que estava no bar, juntamente com outras pessoas, foi baleada também na situação. As vítimas foram perseguidas pelos criminosos. Um, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito metros depois do local. E o segundo tentou escapar, conseguiu e encontra-se no hospital de trauma. Segundo informações, todos são moradores aqui do bairro. 2 deles tinham uma relação de amizade, que são as vítimas do sexo masculino. E a moça, que foi baleada, não tinha relação de amizade com eles. Simplesmente estava no local errado na hora errada. Pelo que foi apurado até o momento, o alvo dos criminosos eram os 2 rapazes. As vítimas do sexo masculino tinham passagem, sim, pela polícia, respondiam a procedimentos. Um deles estava tornozelado, que é a vítima sobrevivente. E, segundo informações, teria, sim, envolvimento com atividades ilícitas na localidade. Porém, a polícia irá checar todas as informações repassadas e traçar o perfil tanto das 3 vítimas como também dos supostos autores do crime. Bom, então, de acordo com a fala da delegada, possivelmente a causa e a motivação foi essa ligação dos 2 homens com o mundo do crime. O corpo do Franklin está aqui no IML, deve ser liberado daqui a pouquinho e a polícia trabalha lá na área em busca de câmeras de segurança, imagens de algum circuito lá da região e também testemunhas que possam ajudar a identificar um carro utilizado ou as características dos criminosos. Esse crime aconteceu no bairro Funcionários 1, que fica ali na região oeste de João Pessoa. Essa área também é conhecida como Oitizeiro, por ficar perto da feira pública lá de Oitizeiro, em Cruz das Armas. Eu volto com você, Danilo.
Obrigado, viu, David? Agora você veja que é mais um caso onde quem não tem nada a ver acaba pagando o pato. Os bandidos foram lá na intenção de tirar a vida desse rapaz, que infelizmente morreu. Mas aí, a bandidagem não quer saber quem está no meio da rua não, viu? Não quer saber se está passando criança, idoso, se é trabalhador, se não tem envolvimento com nada, se está vindo depois de um dia cansativo de trabalho, se é hora de criança sair da escola, se é hora de criança ir para a escola, se é hora que os jovens estão vindo da faculdade. Quer saber não, viu? Por isso que eu digo que nessa guerra contra a criminalidade, nessa guerra entre os próprios grupos criminosos, quem mais sofre é o cidadão de bem, é o trabalhador, que sai de casa sem saber se volta. Essa sensação de insegurança é a pior coisa que existe para o trabalhador, para o cidadão de bem. Por isso que é muito necessária a presença da polícia, rondas serem feitas constantemente. Você sair de casa e se deparar com uma viatura, ver a polícia passando, ver uma viatura parada numa esquina de grande movimentação, saindo de lá, dando uma volta no bairro, para evitar que os crimes aconteçam. Não dá para deixar o cidadão de bem na mão do bandido. Isso não pode acontecer.